Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa obra de evangelização. E vamos estar tratando hoje do seguinte tema, sobre os dons de profecia. Os dons extraordinários de profecia, os cuidados que se deve ter, as cautelas que se deve ter, né? E segundo, não aquilo que eu acho, não achismo do que eu acho, não a minha opinião, mas vamos estar trabalhando hoje com a visão dos santos. E o santo hoje que vamos estar tratando desse assunto, que vai nos ajudar a me aprofundar nesse assunto, nos aprofundar nesse assunto, é o grande místico, santo e doutor da igreja, São João da Cruz. E antes de a gente vai dando continuidade, vamos começar lendo a palavra e a gente vai começar a mergulhar nesse mistério e nos cuidados que devemos ter em relação a esse extraordinário dom, né? Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outra graça de curar as doenças, do mesmo Espírito o outro dom de milagre, a outro a profecia, a outro o discernimento do Espírito, a outra a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação de língua. Mas um é o mesmo Espírito, todos esses dons repartidos cada um como lhe apraz. Porque como o corpo todo, como os membros, muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravo ou livre, todos formamos impregnados no Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas de muitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beije a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher o coração dos vossos fiéis, acender nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como já foi dado, o tema que a gente vai estar falando hoje é sobre profecias, né? Sobre essas visões, sobre essas revelações, né? O apóstolo São Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele está explicando à comunidade de Coríntios, né? Sobre esses dons, aqui as pessoas que foram batizadas no Espírito. São Paulo ele vai formando comunidades, como a gente vê nas 13 cartas aqui do Novo Testamento. Então é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus ele nos empresta esse dom para que a gente possa servir, para edificar, para crescer na fé, para espalhar aí a graça de Deus, o dom de cura, dom de libertação, dom de discernimento do Espírito. Tudo isso vem de Deus. E quais os cuidados que devemos ter aqui? Vamos trabalhar segundo a visão do que fala São João da Cruz, né? Gostaria de, antes de começar esse vídeo, estar falando, né? A finalidade desse vídeo é edificar. A finalidade desse vídeo é edificar na fé. Não é desprezando, não é menosprezando quem tem os dons, quem tem a graça, aquele que recebeu de Deus. Não é esse o sentido do vídeo. O sentido do vídeo é orientar as pessoas, especialmente inclinadas aos carismáticos, mas todos batizados estão abertos ao dom ali. Quando somos batizados ali,
nós somos abertos à graça de Deus, ao agir de Deus, mas orientar, edificar, segundo aquilo que eu acho, de maneira nenhuma, segundo aquilo que São João da Cruz pode nos trazer hoje para a gente crescer na fé, tá bom? Então São João da Cruz, ele trabalha numa área onde ele vai trazendo para a gente um esclarecimento espiritual que eu achei extraordinário. Um esclarecimento, uma maneira de pensar, uma maneira de ver, uma maneira de se acautelar com esses dons que eu achei extraordinário, né? Vamos começar aqui lendo, porque é mais seguro aquilo que ele fala, como eu estou falando, porque esse assunto pode gerar polêmica, mas não estou falando o que eu acho, estou falando o que ele acha, com a finalidade de te edificar na fé, com a finalidade de fazer você crescer em Deus. E é esse o intuito que o Espírito Santo ele tem incomodado o meu coração para fazer esse vídeo. Já tem muito tempo e eu estou me esquivando, mas hoje eu preciso atender o chamado do Senhor de estar comentando sobre esse assunto. Olha, São João da Cruz escreve assim: há de entender, e há de ter quem conta que ainda que todas as coisas possam acontecer ao sentido corporal através de Deus, nunca se deve estar seguro delas nem admiti-las. Pelo contrário, deve fugir dela, sem parar para examinar, se não boas ou más, porque como são muito exteriores e corporais, há menos certeza de que provenha de Deus, já que é mais próprio de Deus e mais normal que ele se comunique pelo Espírito, o que é mais seguro e proveitoso para a alma. Já eu vou lendo e vou dando uma reflexão do que está sendo lido. O que faço pelo sentido, dos quais são normalmente muitos perigos e enganos. Então São João da Cruz, ele já está aqui dando os alertas. A questão de visões, de profecia, há muitos perigos e engano, já que essa comunicação no sentido corpóreo se faz juiz em apreciar das coisas espirituais, com que é levado a crer que estas são como sente, quando, pelo contrário, a diferença entre as coisas espirituais e as coisas sensíveis são de grande, quando aquele entre o corpo e a alma, a sensualidade e a razão. Aí ele fala aqui uma coisa muito importante. Assim, aqui, porque o sentido corpóreo é tão ignorante das coisas racionais, quer dizer espirituais, quando um asno ainda mais. Ou seja, ele está dizendo que nossa natureza humana, nossa racionalidade, o intelecto, ele é de certa maneira ignorante. Ele tá tendo um acesso a um campo desconhecido. E sobre esse campo desconhecido para a nossa limitação humana ainda é, como São João da Cruz fala, nós somos grosseiros, nós somos ignorantes, estamos entrando em um campo desconhecido, que é o campo da profecia, que é lidar com as coisas de Deus, lidar com os acessos de Deus, né? E vamos adiante para você entender o sentido. Assim, equivoca-se muitos a quem leva em consideração tais coisas, se põe em grande perigo de ser enganado. Então, qual é o sentido do vídeo que eu quero falar? O perigo de ser enganado. O perigo das falsas profecias. E aqui São João da Cruz ele vai dizer: por isso tais coisas devem ser sempre consideradas como mais própria do demônio que de Deus. Pois aquele que tem a habilidade de lidar com o mais exterior e corpóreo pode enganar com mais facilidade nisso do que com o que é mais interior espiritual. Ou seja, São João da Cruz está escrevendo aqui. E aqui eu vou fazer logo um resumo mais. Qual é o perigo da visão da revelação? São João da Cruz está falando, primeiramente ele vai dizer que aquele que começa a se apegar, aqueles que começam a buscar, não mais esperar Deus comunicar a alma, mas buscar a profecia, se coloca em grande perigo. E não só aquele que busca. São João da Cruz ele chega a relatar que assim ele vai colocar uma plataforma assim, que a pessoa não deve dar muita atenção a esse sentido. Por quê? Porque ela se coloca em grande perigo de ser enganada pelo demônio. Então São João da Cruz ele vai dizer que o demônio ele é muito habilidoso para saber lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o demônio ele não conhece precisamente o futuro, mas com sua inteligência angélica, né? Sua racionalidade, que é muito superior à nossa, porque eles são os demônios são seres inteligíveis, são anjos, são seres puro espírito. Então, formado por Deus, ele carrega uma natureza de uma inteligência superior à natureza humana.
ele já conhece com quase que com perfeição o que vai acontecer, porque ele já conhece a nossa vida. Por exemplo, o demônio, ele já sabe mais ou menos o que é a nossa rotina de vida. Então, assim, ele vai dar como que uma profecia, algo que ele já tem quase que certeza que vai acontecer. Então, São João da Cruz, ele vai fazer uma comparação que as pessoas, as almas que vão se empolgando, vou usar essa expressão, com essas visões e revelação, cai no perigo, aqui o ápice do vídeo, de abandonar a fé. E São João da Cruz, ele deixa muito alerta nisso. Ele fala que é melhor que a alma, quando receba esses sinais, ela não dê muita atenção, ela foque em buscar a fé. Por quê? Porque a fé, como diz Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que ainda não se vê. Ou seja, aquele que se apoia na fé é aquele que caminha no escuro, é aquele que caminha na confiança, é aquele que se abandona à vontade de Deus, é aquele que se entrega à vontade de Deus. O olhar da fé, São João da Cruz fala que é o mais seguro. Inclusive, ele vai fazer uma referência semelhante àquilo que faz Santa Teresa d'Ávila das 7 moradas. Isso o sentido do vídeo, não, o sentido do escrito, né? Só que no percurso eu encontrei essas passagens, achei muito importante trazer. Por quê? Porque aqui no canal eu conheço muitas pessoas que são como eu, gostam muito do ambiente carismático, se dá bem com... É uma delícia, é uma maravilha, mas o sentido do vídeo hoje é a atenção que se deve se dar em relação a isso. Então São João da Cruz, ele fala, olha que interessante, por isso tais coisas devem ser sempre consideradas mais próprias do demônio que é de Deus. Ou seja, São João da Cruz está falando aqui que quando essas visões e revelações vêm a nós, é de considerar que é mais possível que venha do demônio do que é de Deus. E aqui, porque não vai dar tempo de ler passo por passo, não ficar extenso e exaustivo. Mas São João da Cruz chega a falar que muitas dessas profecias o demônio comunica como verdadeira. Olha que extraordinário. Eu mesmo me eduquei muito com esse escrito desse santo. Ele fala que muitas dessas visões e revelações, ela vem de primeiro como verdadeira, como que o demônio comprando a atenção daquela alma. São João da Cruz chega a relatar que com o período do tempo, as pessoas vão abandonando a fé e de certa maneira, entre aspas, vão se empolgando. Vão ali se favorecendo com os favores, como que a alma vai entendendo que vem de Deus, e ali muita dela acaba se perdendo no processo do crescimento espiritual, que é o sentido do escrito desse livro, que é o sentido do vídeo que eu estou passando para vocês. Por exemplo, existem pessoas que têm um dom de visões, de profecias e comunicação de Deus. Tá errado? Não tá. Não é esse o sentido do vídeo. Eu estou tentando ser bastante claro. Não é uma crítica. Não é uma crítica que já tem, é um alerta segundo a visão do santo. Então o que é que o santo fala aqui? Aquele que já tem esse dom, se a pessoa está, um exemplo, em um momento de adoração, aqui estou citando exemplo, não está escrito no livro, uma coisa que eu estou, um encaixe de exemplo, e vem uma revelação, o que o São João está dizendo aqui? Para a pessoa não dar tanto atenção como muitos dão. Não dá tanta atenção, não se empolgar tanto. Por quê? Porque São João da Cruz ele escreve duas coisas mais importantes desse vídeo. Uma, é muito comum a pessoa abandonar a fé. Ela vai ter na presunção de achar que ela tem sempre aquela comunicação com Deus e ela já não precisa mais se apoiar na fé. E é como já citei no vídeo, a fé é aquilo que a gente se detém como uma pessoa que caminha com olhos fechados. A fé é o fundamento da esperança, como falei, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 18, tu tem fé, eu tenho obra, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Portanto, por essa passagem, Tiago 2,18, nós sabemos que a fé, ela se mostra pelas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 26 vai dizer, assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Então, São João da Cruz destaca que o olhar da fé é o mais principal. Inclusive, eu estou aqui relatando sobre o escrito dele sobre as noites escuras. Nesse escrito, passa por esse relato de noite escura. Onde São João da Cruz ele vai relatar que o mais importante para a alma é ela conservar a fé. Na noite escura, na provação, na aridez espiritual, como diversos santos, a cada um o seu modo de interpretar essa graça de Deus com um nome diferente. Alguns interpretam como noite escura, como São João da Cruz, aridez espiritual, secura do espírito, e aí sucessivamente de acordo com esses santos e doutores da igreja. Então, São João da Cruz ele fala que a pessoa ela tem um risco de
perder a fé. Aqui mais adiante ele fala da perca da humildade. Vamos ver o que o santo fala. Além disso, como a alma vê que lhe sucede tais coisas extraordinárias, em muitas ocasiões lhe introduz secretamente opiniões de que já é algo perante Deus, o que vai contra a humildade. Então, aqui São João da Cruz está dizendo que a pessoa começa a deduzir perante Deus. É como se a pessoa ela começasse a ter uma sequência de visão e revelação, e ela já começa a misturar. Aqui está o risco também, relatar São João da Cruz, misturar na mente aquilo que é humano, aquilo que é demoníaco e aquilo que é de Deus. Uma falta, na verdade, daquilo que eu acabei de ler, que é o discernimento do Espírito dado pelo apóstolo São Paulo, ou explicado na carta de 2 Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 4. Então ele fala assim: o demônio também sabe introduzir na alma satisfação oculta de si mesma, ainda que às vezes essa satisfação seja muito evidente. Por isso, muitas vezes, ele põe objeto no sentido mostrado à vista de imagem de santos resplendores formosíssimos, palavra muito bem fingida aos ouvidos, e odores muito desagradáveis e doçura na boca, deleite do tato, para que seduza assim com esses prazeres. Ou seja, São João da Cruz está dizendo aqui que o demônio também pode ali ocasionar odores. Por exemplo, aqui é só um exemplo. Há muitos carismáticos, muitas pessoas em momento de oração, fala que sente assim a fragrância de rosas da Virgem Maria. É só um exemplo. Não estou dizendo que todas as fragrâncias de rosas são do demônio. Mas São João da Cruz, como exemplo ele dá aqui, muita dessa pode ser engano do demônio. Para quê? Para que desperte na pessoa aquela empolgação, aquela vaidade, ela se esquive da fé, ela se esquive da humildade. Como o demônio está vendo que a alma está produzindo virtudes, e essas virtudes vai finalizar numa fé muito enraizada, que é a total união com Deus, que é aquilo que escreve o santo. O demônio ele causa esses enganos e essas confusões para que a pessoa, quando fala alma é a pessoa, ela acaba se afastando do caminho de Deus e se esquivando, ela vai se perdendo cada vez mais. Dessa maneira a alma se afasta de Deus. Por quê? Porque de tal maneira ela vai confiando mais em si. Ela vai tendo uma certeza que a profecia vai vendo. Então, de tal maneira, ela vai deduzindo quase que com sua memória aquilo que ela quer falar, não aquilo que Deus já fala no seu interior. Por isso que São João da Cruz ele fala aqui para a gente ter bastante cuidado. Não dá muita atenção, não é que você vai desprezar. Não dá total atenção. Mas algumas coisas precisam de um pouco de mais tempo, de discernimento, de oração, de prudência, para que assim a pessoa não se exponha a estar fazendo algo errado. Assim é o sentido. Aqui São João da Cruz fala: também visões que provêm do demônio, sem que a alma queira, causa nela desordem, aridez, vaidade ou presunção de espírito. Então aqui é como falei. Como eu estou falando, segundo a visão de São João da Cruz, muitas visões causam aridez espiritual, que é aquela secura, a ausência total de Deus. Vaidade, a pessoa se envaidece. Presunção é aquela pessoa, não, eu sei que é isso, tem que ser aquilo, é uma presunção. A pessoa já não se abandona em Deus, já não se entrega a Deus, mas aquilo do que ela acha. Aí São João da Cruz continua: tal visões, no entanto, não são tão eficazes na alma para lhe causar o mal como são de Deus, para o bem. Porque as que provêm do demônio só pode alterar a vontade no primeiro momento, e não persuadi-las, mas se ela não quer, a inquietude que gera não dura muito, a menos que seja prolongado pela pouca vontade de cautela da alma. Já as visões que provêm de Deus, ao contrário, penetra a alma e move a vontade de amar, nela deixando seu efeito, a qual a alma não pode resistir mais do que vidro ao raio do sol que o atravessa. Portanto, a alma nunca deve atrever-se a aceitá-las, ainda que, como digo, venha de Deus, porque se aceita disso, seguirão os prejuízos. Então, olha o que o santo está escrevendo aqui. Portanto, a alma nunca deve atrever-se a aceitar, ou seja, a alma não deve se empolgar, mesmo que essa revelação venha de Deus. E isso eu achei muito interessante. Eu há tempo estou meditando esse vídeo. Porque ele fala, Santo São João da Cruz fala que esse tipo de entre aspas, muitas das vezes, como uma armadilha do demônio, do que na verdade, São João da Cruz aqui quer dizer que nunca vamos saber ao certo se vem de Deus ou vem do demônio.
Porque Deus permite. Isso é o X da questão. Deus permite. E eu cito um exemplo de um dos grandes santos e doutores da igreja que também caiu nesse erro. Talvez do outro lado você falasse, não, mas Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena escreve em um dos seus escritos que uma das vezes Deus fala, filha, aquelas visões que tu tem não vem de mim, vem do outro. E Santa Catarina de Sena fica perplexa, porque ela tinha certeza, como ela era muito mística, tinha dons extraordinários. Santa Catarina de Sena, como santa e doutora tão mística que era, caiu no erro, caiu no assalto do demônio. Se Santa Catarina de Sena caiu no erro, eu e você devemos ficar alerta que somos muito menos que aquela santa e doutora da igreja. Então assim, o sentido do vídeo é um alerta, não é uma crítica. Tenho tocado sempre nessa tecla para que não fique assim essa má impressão. Então São João da Cruz ele escreve aqui 6 prejuízos. Primeiro lugar, sua fé irá diminuir porque as coisas que se experimenta com sentido anula muito a fé. Isso deve-se que a fé, como dissemos, já está acima de qualquer sentido, de maneira que a alma não fecha os olhos a todas as coisas do sentido. Afaste-se do meio da união com Deus, ou seja, prejudica bastante a fé. São João da Cruz está dizendo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se não se nega essas pretensões, ela converte-se num obstáculo para o espírito, porque a alma detém-se nela e o espírito não voa para o invisível. Essa é uma das causas pelas quais o Senhor disse a seu discípulo que ele deveria partir a fim de que viesse o Espírito Santo. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. Depois de ressuscitado, tampouco deixou que Maria Madalena o tocasse para que seu espírito permanecesse assentado na fé. João 20, 17. O terceiro é que a alma vai apropriando de tais coisas que não caminha para a verdadeira resignação e desnudez de espírito. Ou seja, a alma, quando ela pode cair na vaidade e ela não entra numa desnudez do espírito, num desapego, numa mortificação. Isso pode prejudicar a mortificação. O quarto, a alma vai perdendo o efeito que elas provocam no seu interior, porque põe os olhos naquilo que nelas há de sensual, que é o menos importante. E assim não recebe de maneira tão abundante o bem que causa ao espírito, o qual se imprime e conserva, mas na alma nega todo sensível, que é muito referente ao puro espírito. Sexto, o que admiti-la sobre a porta do demônio, para que engane outra semelhante, já que este sabe dissimular e disfarçar muito bem, de maneira que apareça boa. Mas como diz o apóstolo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, pode o inimigo transfigurar-se no anjo de luz? Voltaremos a isso mais adiante. São João da Cruz continua. Portanto, sempre convém que a alma despreze sem deter-se nela. Então São João da Cruz sempre aconselha que a alma despreze isso, não parar nisso, não se concentrar nisso, não se empolgar nisso. Se vier a visão, a revelação, beleza, não estou dizendo que você não deve pronunciar. O alerta, a cautela e não parar naquilo para que aquilo não prejudique a sua caminhada espiritual. Aí continua. Porque se assim não fizer, abriria a porta para visões provocadas pelo demônio, que se multiplicaria na mesma medida que cessaria as de Deus. Olha para aqui que São João da Cruz está dizendo. Essa porta aberta pode multiplicar as visões dadas pelo demônio e vão diminuindo as de Deus. Por quê? Porque Deus está vendo que a alma está se afastando dele. São João da Cruz. De maneira que no final teria apenas coisas do demônio e nada de Deus. Eu achei muito extraordinário esse livro. Assim ocorre muitas almas em causa de pouco saber, que de tal maneira asseguram-se em receber essas coisas, que muito delas custou muito trabalho para voltar para Deus na pureza da fé. Então São João da Cruz está dizendo que muitas almas custou muito para voltar a Deus na pureza e na fé, porque realmente há um prejuízo espiritual, segundo esse místico e doutor da igreja. Muitos sequer conseguiram voltar, pois nelas o demônio havia lançado muitas raízes. Por isso o melhor é fechar nossa alma a essas visões, negando-as, porque rejeitando as más, evita-se também os erros do demônio. E quanto às boas, não servirão de impedimento na vida da fé. Pronto. São João da Cruz, que as visões de Deus, quando você começa a rejeitá-la, não vai lhe impedir a crescer na fé. Porque Deus está vendo o sentido daquilo que você está fazendo. É uma cautela, é uma prudência. É muito interessante o que ele fala. Vou ler mais uma vez.
Assim ocorreu muitas almas em causa de pouco saber, que de tal maneira assegura-se de receber essas coisas, que muitos delas custou muito para voltar para Deus na pureza da fé. Muitos sequer voltaram, pois nela o demônio havia lançado muitas raízes. Por isso é melhor fechar nossa alma a essas visões, negando-as de todos, porque rejeitando as má, evita-se os erros do demônio. Quanto às boas, não servirão de impedimento para a vida da fé, e o Espírito ainda poderá colher os frutos. E da mesma maneira que Deus vai tirando sua graça à alma pegada a essas coisas, que não as aproveita de maneira adequada, o demônio aproveita-se dessa disposição e vai multiplicando suas visões, porque encontra ocasião para isso. Ao contrário, quando a alma está resignada e contrária a essas visões, o demônio vai deixando de agir, pois vê que ele consegue causar dano, e ao passo que Deus vai aumentando e melhorando a graça naquela alma humilde e desapegada, pondo sobre ela como servo fiel. Exemplo, São Mateus 5,21, ou seja, quando a alma vai ignorando essas visões, não vai dando tanta atenção, Deus continua derramando uma abundância de graça sobre aquela alma e ela vai crescendo na fé. Mas se ela for se empolgando com essas visões, aí o São João da Cruz está dizendo que essa alma vai se afastando cada vez de Deus, o demônio vai multiplicando visões, de maneira que a alma vai se perdendo, na verdade, do percurso do Monte Carmelo, do percurso da subida do Monte Carmelo, da união total com Deus, que é o objetivo de cada alma aqui na terra. Ser santo, buscar a Deus, amar a Deus, ter uma união mais profunda e perfeita com Deus, tá? Não vou muito me atempor aqui. Muita coisa para ler, para o vídeo ficar muito extenso. Aqui ele fala a última passagem. Esse é o sentido da passagem que o apóstolo São Paulo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que introduziu os hebreus, que se aparte daquele sistema antigo, de modo de tratar com Deus, conforme a lei de Moisés. Proclamamos a fechar os olhos unicamente com Cristo. O que antigamente Deus disse a nossos pais através dos profetas, de muitas formas e maneira agora em nossos dias nos falou pelo seu Filho de uma só vez. Por isso o apóstolo São Paulo nos dá a entender que Deus enudeceu e nada mais tem para falar, porque o que antes dizia por parte dos profetas, agora nos disse inteiramente por seu Filho. Portanto, quem agora que quiser perguntar a Deus e receber alguma visão ou revelação, comentará não só nenhuma insensatez, mas uma ofensa a Deus, e não de fixar seus olhos totalmente a Cristo, que quer alguma coisa de novidade. Então São João da Cruz está tendo alerta justamente as pessoas que vivem e buscam novidade. São João da Cruz explicou aqui que no Velho Testamento Deus comunicava a seus profetas por meio de visões e revelações com uma finalidade. No Novo Testamento já sabemos que a segunda pessoa, a Trindade, é a Deus. Quando quiser algo a Deus, vá direto a Deus. Por exemplo, nós católicos cristãos, vamos direto a Cristo na Eucaristia, adora, peça, sem necessidade de querer algo de extraordinário. No simples, no humilde, São João da Cruz fala que a gente cresce mais espiritualmente, tá? Salve Maria Imaculada. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, compartilha com mais alguém, né? Porque quem compartilha também evangeliza. Espero ter te ajudado. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.